filha do professor Oswaldo Simões de Araújo, que, além da função de professor, ele foi padre durante 17 anos aqui em Grão-Mogol. Ele, nascido em Ilhéus, na Bahia, ele veio para Grão-Mogol em 1951. Ele chegou aqui, ele tinha 40 anos de idade. E ele foi sacerdote até os 57 anos. Nesse período ele constituiu família, a minha mãe também é da Bahia, né? Quando ela veio, ela estava com ele. E aí ele constituiu uma família e ele faleceu aos 92 anos de idade. Ele era muito preocupado com a questão social do município e da paróquia. Ele atendia não só Grão-Mogol, mas Botumirim, Cristália, Padre Carvalho, Josenópolis, Juramento, Itacambira. Então ele tem assim uma trajetória muito longa nesse período, né, onde na época era uma região de acesso muito difícil e ele precisava visitar as comunidades, né, as comunidades rurais, os municípios da paróquia a cavalo. Ele foi diretor de uma escola municipal, né, Magalhães Pinto, foi inspetor escolar voluntário durante muitos anos. E quando ele faleceu, a escola Professor Bicalho havia se desmembrado em 2 escolas. E foi criada então uma escola chamada Escola Estadual de 1ª a 4ª série. Ficou sem nome essa escola. Até que foi feito um trabalho, né, de escolha para quem seria o patrono da escola, né, que nome a escola receberia. E houve uma eleição. Então, o fato da escola Oswaldo Simões ter sido feita essa homenagem a ele, né, com o nome dele, ele ser o patrono da escola, para nós foi um momento foi assim como que uma gratidão muito grande que a comunidade teve para com ele. Eu acho que não existe uma honraria maior do que você ter uma escola com seu nome. Ele era uma fonte de pesquisa para os alunos das escolas, que gostava, ele era como professor de história, ele tinha um português, ele falava grego, né? Ele tinha um latim muito bom, então ele tinha um conhecimento muito amplo. Então ele auxiliava os alunos nas pesquisas escolares. Os alunos faziam entrevistas com ele, e ali ele auxiliava, ele tinha o maior prazer, né, em fazer isso. A bandeira de Grão-Mogol, a atual bandeira de Grão-Mogol, foi idealização dele. Foi um trabalho de escola que os alunos fizeram, e um aluno de nome Deusdete foi lá e pediu para ele que o auxiliasse, né, na elaboração daquele trabalho. Foi então que ele teve a ideia, né, do desenho daquela bandeira, onde tem o diamante, né, e com os dizeres em latim, trabalho é fortuna, né, trabalho é dinheiro. Então ele tinha uma preocupação muito grande e um interesse muito grande pelo crescimento cultural das pessoas. Porque ele, como professor, ele tinha esse compromisso. Ele escrevia muito, ele gostava muito de escrever, de colocar seus pensamentos, né, no papel. Então ele falava muito, ele fazia muitas reflexões a respeito, principalmente, do celibato sacerdotal. Então era um ponto que ele questionava. Ele começou a refletir e a pesquisar, inclusive, né, que ele fala a respeito de papas que foram casados, papas viúvos, né, ele cita nos escritos dele, onde ele fala muito, né, ele não se revolta com a igreja, ele ele é extremamente obediente, extremamente submisso à igreja, mas ele questiona esse fato, né, onde ele fala que o padre casado, com esposa, com filhos, ele, na vivência do matrimônio, da vida familiar, ele teria muito mais condições de auxiliar as famílias. Que é interessante quando ele coloca, né, que se a igreja pensa que os padres poderiam ser pesados ao dízimo, que a esposa do padre também poderia trabalhar. E ele acabou que para segurar as pontas, ele acumulou a função de pároco com a função de diretor de escola, porque a escola ficou sem diretor e ele acabou indo ser também diretor da escola e ficou muitos anos nessa função. Em 1967, na época o Dom José Alves Trindade era bispo de Montes Claros, né, da Arquidiocese de Montes Claros, chamou para conversar, sabia que ele tinha família, né, que ele tinha os filhos,
E o convidou, né, falou com ele se ele queria deixar o sacerdócio, né, para regularizar a situação da família. E foi então que ele fez a opção pela família. Mas uma coisa que dividiu muito ele, porque ele amava a família, mas ele era apaixonado pelo sacerdócio. Assim que ele saiu, veio um padre, só que aí o padre não ficou, e foi uma sucessão de tempo, de período muito longo, onde os padres vinham e não ficavam, iam embora imediatamente. Então ele assumiu a função de ministro da Eucaristia, né? Ele ministrava a Eucaristia, celebrava a palavra normalmente, só não ministrava os sacramentos. Mas mesmo assim, quando acontecia a Semana Santa, algum padre que vinha celebrar, dava para ele a honra de fazer a homilia do Evangelho. E mesmo tendo deixado o sacerdócio, mesmo tendo deixado de ser pároco, ele continuou a tomar conta do arquivo da igreja. Né, os livros, inclusive é um arquivo valiosíssimo, porque nós temos livros lá do século XIX, do início do século XIX. Então ele tinha essa preocupação de cuidar do arquivo. Ele e minha mãe. E quando ele faleceu, ela continuou a cuidar do arquivo. Então, e hoje ela é secretária e continua a cuidar do arquivo. A gente criança, a gente se lembra, ele viajando para as comunidades rurais e chegando, trazendo pessoas doentes, mulheres gestantes que aqui não tinham onde ficar, às vezes, aí colocava essas pessoas lá em casa, junto com a gente, né? Assim, muitas vezes até com risco da nossa própria saúde. Mas a preocupação dele, assim, de doação era tão grande que ele não se preocupava com isso, ele queria atender. Então sempre a gente cresceu lá em casa, vendo sempre a casa, sempre com alguém. Então foi uma mesa onde sempre teve um prato a mais para quem chegasse. E com 11 filhos, né, que ele teve 11 filhos, uma vez eu descobri que ele estava colocando papelão no sapato furado, porque ele não queria desviar o dinheiro que era para a nossa educação. O amor da vida dele eram os filhos, mas ele tinha um amor muito grande pela igreja, pelo sacerdócio. Então ele tinha vontade, né? Era o sonho dele, era que os padres casados pudessem ter autorização para ministrar os sacramentos. Então ele nunca se desapegou da função dele de sacerdote. Para quem não conheceu, para quem não teve oportunidade, né, a gente só quer deixar para as pessoas o seguinte, que ele foi padre, foi pai de família, teve 11 filhos, e que soube muito bem conciliar a função de sacerdote com a função de pai, esposo, amigo e companheiro.